Voltamos para o bloco final do programa de hoje. Estamos conversando sobre constitucionalismo além fronteiras, tese desenvolvida pelo nosso convidado de hoje, o jurista Marcelo Neves, que é doutor em Direito e membro do Conselho Nacional de Justiça. Conselheiro Marcelo Neves, vamos falar um pouco de hierarquia? A Constituição autoriza o CNJ a afastar juízes como forma de punição, afastar dos seus cargos. Mas ela também atribui competência ao Supremo Tribunal Federal para desautorizar o CNJ, alterando eventualmente as suas decisões. Não parece um pouco estranho que um órgão de controle, ainda que não seja de controle externo, mas de controle misto, como o senhor mesmo frisou, possa ter suas decisões revertidas pelo próprio Judiciário? Realmente eu afirmei antes que não houve realmente a adoção de um controle externo. Porque se tivesse o Constituinte definido um modelo de controle externo, o próprio Supremo estaria sendo controlado pelo órgão respectivo. O Brasil não adotou. Evidentemente, não cabe agora, eu membro do CNJ, partir para uma crítica a essa solução. Eu, pessoalmente, era partidário de um controle externo, mas penso que, apesar disso, o CNJ tem dado uma grande contribuição. E o fato de o Supremo poder controlar não prejudica tão fundamentalmente o nosso trabalho. E talvez possa significar também uma capacidade de diálogo, quer dizer, nós que atuamos como órgão de controle administrativo, também ter um contraponto, talvez seja algo que seja positivo. Evidentemente, não é aquele ideal que eu defenderia, mas penso que temos que trabalhar dentro do arcabouço institucional, dentro desses limites, da forma mais eficiente possível. Tá certo. Tramita no Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional de número 457 do ano de 2010. Essa PEC propõe um aumento na composição do CNJ de 15 para 23 conselheiros, ampliando a participação de desembargadores e juízes estaduais. A justificativa, no caso, conselheiro, seria que a magistratura estadual estaria pouco representada no CNJ. E eu gostaria de saber se, na sua opinião, realmente há uma baixa representatividade da Justiça Estadual no Conselho. Eu pessoalmente discordo, embora tenha sido enviada pelo nosso presidente, eu discordo do teor dessa emenda, quanto a esse aspecto, porque acho que aumentando o número de magistrados, já temos 9 magistrados e 6 representantes de órgãos externos da sociedade civil, da Câmara e do Senado, como no meu caso. Se aumenta ainda mais com desembargadores estaduais, com membros da Justiça Militar, nós vamos ter uma ampliação dessa presença do Judiciário. O importante é que haja visões diversas e não o domínio de uma perspectiva que é própria da magistratura. É importante, a magistratura tem contribuído, os representantes da magistratura estão atuando muito bem no CNJ, não se trata de crítica aqui aos meus colegas da magistratura, mas já há um número suficiente. Por isso que, pessoalmente, eu discordo, porque isso seria um enfraquecimento da participação da sociedade civil, da OAB e do Ministério Público. Tá certo. No CNJ, o senhor integra a Comissão de Gestão Estratégica, Estatística e Orçamento. Bom, considerando esses dados que o Departamento de Pesquisas Judiciárias vem compilando nos últimos 5 anos, e que resultam, logicamente, no relatório anual chamado Justiça em Números, qual o diagnóstico que o CNJ hoje tem da justiça brasileira? Veja bem, a situação tem que ser comparativa. Nós não podemos, a crítica da imprensa no último relatório ponta para o isolamento. É claro que nós temos limites ainda no nosso judiciário, no funcionamento, mas se nós compararmos para a situação antes da existência do CNJ, a melhora foi imensa. É isso que não tem sido feito. É um estudo comparativo pela imprensa. Evidentemente, ainda há deficiência, é muito limitado. E as metas não são alcançadas, mas metas são feitas não necessariamente para chegar ao final. O próprio consultor que orientou, um professor da Universidade de Harvard, um professor que orientou a formação dos planos de metas, as metas não podem ficar muito aquém, mas elas servem muito mais como motivação, como modelo de impulsionar a atuação, a eficiência. Portanto, não se deve criticar totalmente. Eu diria que o ano passado, quando nós estivemos no encontro judiciário com os magistrados, fez-se uma pesquisa, a Fundação Getúlio Vargas, a pedido do CNJ.
sobre cenário prospectivo. Eu me lembro que naquela época a nota que se deu, os agentes externos, empresários, sindicalistas e os agentes internos ficou entre 5 e 6. É claro, entre 5 e 7, entre 5 e 6 os externos. E o próprio judiciário dava nota entre 6 e 7 na média geral, sobre vários quesitos. Então eu diria que nós estamos num nível de regular, não é tão fraco como antes. Então houve melhora. Agora, evidentemente, nós temos que passar com média acima de 7 e isso penso que depende do tempo e da atuação. E a atuação do CNJ é importante nesse contexto. Bem, para nós finalizarmos, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão da redução das metas de 2009 e 2010 para 2011. As metas de ordem quantitativa foram substituídas por iniciativas e o número delas também caiu pela metade. Também não existe mais o processômetro. Eu pergunto, essas mudanças não passariam para a sociedade uma certa ideia de descontinuidade, o que poderia ser até algo fatal para qualquer tipo de planejamento estratégico? Veja bem, a diminuição das metas necessariamente eu não viria tão problemático. Eu penso que a forma do diálogo com o judiciário, com a sociedade, do modelo do processômetro, eu via muito positivamente, porque era uma forma de controle, porque as pessoas estavam informadas diariamente. Talvez pelas visões diversas. Vejam bem, o ministro Gilmar, anteriormente, vinha de fora da magistratura, ele tinha um perfil mais vinculado a esse contato com a sociedade civil. O ministro Peluso é um homem que vem do judiciário desde o início, só trabalhou como magistrado praticamente, é claro, teve uma posição de professor na PUC, mas sua formação é essa. Então, dentro dessa tradição dele, é muito difícil, talvez, é o que eu intuo, um modelo como processômetro, que parece algo muito vinculado a um movimento de diálogo permanente com a sociedade civil. E aí eu penso que é mais uma reorientação. Há um certo grau de descontinuidade, eu não posso negar. Há um certo momento, um momento de impasse nessa mudança de gestão. E, evidentemente, nós, como conselheiros, procuramos, de forma civilizada, construir um diálogo com o presidente para que a orientação não seja totalmente anterior, prejudicada. São visões diversas, nós respeitamos o presidente, mas é claro que há um certo problema de descontinuidade nessa transição recente. Portanto, essa é a minha posição com o respeito que tenho ao presidente. Conselheiro Marcelo Neves, infelizmente o nosso tempo está esgotado, o senhor fica convidado para a próxima vinda a Florianópolis voltar ao nosso programa para continuar essa nossa conversa. Muito obrigado pela sua participação. Anderlei, eu agradeço muito a participação e estarei à disposição em outra oportunidade. Ok, muito obrigado. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos sobre o constitucionalismo além fronteiras com o jurista Marcelo Neves. Visite nosso canal no YouTube. Após a barra é só digitar Justiça do Trabalho SC sem cedilha. E você também pode nos seguir no Twitter, no endereço TRT_SC. E se preferir, finalmente, envie uma sugestão de entrevista para ascom@trt12.jus.br. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!